Boa noite a todos, sejam bem-vindos para o nosso estudo hoje de João, capítulo 1, a partir do versículo 19, dando continuidade aqui à leitura desse texto e várias perguntas que ajudam a apreciar um pouco mais a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje estamos na segunda parte do capítulo 1 do livro de João, vamos ver a partir do versículo 19 até o fim do capítulo. E nisso dá tempo para a gente fazer as leituras e acompanhar com as perguntas. 4 pessoas diferentes se voluntariaram para responder as perguntas hoje. E se você gostaria de participar ativamente, respondendo a perguntas durante a aula, manda mensagem para mim com 2 horas de antecedência, se for possível. Quando olhamos para essa parte do capítulo, o foco agora está no papel de João Batista. Ele é um mensageiro enviado para preparar o caminho para Jesus. E o que nós observamos aqui é uma transição. João, que já começou seu ministério antes de Jesus começar o trabalho dele, agora está apontando para Jesus. Ele identifica Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E alguns dos discípulos de João deixam de acompanhar João e começam a acompanhar Jesus, realmente dando essa transição para o trabalho importante do próprio Senhor Jesus. Então, isso que nós vamos observar aqui no capítulo, e vamos começar com a leitura do versículo 19 ao 28, e depois algumas perguntas sobre esse trecho. Estou lendo da Revista Atualizada, segunda edição, pode ser um pouco diferente se você estiver acompanhando em outra versão. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Ok, baseado nessa leitura, vamos para as primeiras perguntas e vou chamar primeiro o Léo. Léo, quem foi até João para saber quem ele era? Sacerdotes e levitas. Ok, ele fala aqui de sacerdotes e levitas que foram enviados pelos judeus de Jerusalém. Já comentei sobre isso em outra aula, mas no Evangelho de João, quando ele fala de judeus, normalmente ele não está falando sobre a nação, sobre todos os judeus, como nós conhecemos como povo, e como são citados em outros livros da Bíblia, como o povo judeu, por exemplo. Mas que ele fala sobre os líderes dos judeus. Então, os líderes dos judeus enviaram esses sacerdotes e levitas, e depois descobrimos no versículo 24 que eram fariseus. A seita que mais deu trabalho para Jesus ao longo do seu ministério, frequentemente desafiando o ensinamento e as obras de Jesus e procurando algum motivo de conflito com ele. Então já começou, capítulo 1 do Evangelho de João. Agora, segunda pergunta também para você, Léo. João afirmou a não ser quem? Ele afirmou que não era o Cristo, nem Elias, nem um profeta. Ok. Falou que não era o Cristo, primeiro, versículo 20, que era provavelmente o ponto principal que eles queriam respondida, mas depois também disse que não era Elias nem o profeta.
E quando ele fala sobre Elias e o profeta, é uma expectativa que existia do Antigo Testamento para a vinda de um mensageiro. Outro trecho, Jesus até identifica João com Elias, mas não que literalmente fosse Elias. Ele veio na semelhança de Elias. O homem que ficava afastado do povo, que era um pouco esquisito em alguns jeitos, assim, muito como o estilo do profeta Elias do Antigo Testamento. Então, João fala a verdade. Ele não era Elias. Porém, ele cumpriu uma profecia sobre Elias. E quando fala sobre o profeta, volta para Deuteronômio e uma profecia sobre o profeta que viria, uma profecia apontando mesmo para Jesus Cristo. Então, Jesus seria o profeta profetizado em Deuteronômio 18. E João claramente afirma: eu não sou o profeta. Ok, e mais uma pergunta para você, Léo, pergunta número 3. Então, se ele não era nem o Cristo, nem Elias, nem o profeta, quem era? João. Ele era a voz no deserto. Ok, ele diz aqui: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, aqui ele realmente identifica uma profecia do Antigo Testamento que claramente apontava para esse precursor de Jesus, aquele que viria antes para preparar o caminho. Então, agora ele fala: eu estou fazendo esse trabalho de preparar o caminho. Uma coisa interessante sobre essa profecia é que identifica Jesus como o Senhor. Então, quando ele fala de preparar o caminho do Senhor, já está implicitamente apontando para a posição de Jesus. Ele é o Senhor, que viria em cumprimento dessa profecia. Ok, muito obrigado, Léo. Agora vou passar para a pergunta 4 com Becca. Becca, esses homens enviados para fazer perguntas para João questionaram qual conduta dele. Já que ele não era o Cristo, ele não era o Elias, não era nem profeta. Então eles questionavam então por que que João batizava? Exatamente. Parece que eles entendiam que o batismo teria um significado especial, que o batismo estaria introduzindo uma coisa nova. Sabemos que tinha práticas de lavagem no Antigo Testamento. Alguns historiadores sugerem que houve algumas práticas até de um tipo de batismo, talvez praticado pelos judeus. Mas agora João não vem com a autoridade do profeta, de Elias, nem do Messias, mas ele está praticando o batismo. Então, o batismo é importante, tem significado, eles já compreendem isso. Agora, exatamente o que significa e por que que João estaria fazendo isso não ficou claro para eles. E talvez nem tão claro ah, para várias outras pessoas. Ok, Becca, e pergunta número 5. O que João disse para mostrar sua posição inferior a Jesus? Que ele não era digno de desatar nem as correias das sandálias, né? Porque ele batizava com água, mas entre eles ali, que ainda eles não conheciam, né, que vinha depois dele, ele não era digno disso, de nem desatar as correias da sandália dele. Ok, e nesse ponto, é interessante que João apresenta um pouco menos da história do que encontramos em Mateus e Lucas, por exemplo. Mateus e Lucas ligam com essa questão do batismo, que ele batizava com água e viria outro que batizaria com o Espírito Santo. Então, não vou entrar nessa questão no momento, porque João não inclui esse ponto, mas tanto João aqui como Mateus e Lucas, incluindo esse outro detalhe, o ponto é o mesmo. João está dizendo que ele é inferior a Cristo. Ele não está falando aqui sobre o valor ou a necessidade de um batismo ou de outro, mas que ele consegue controlar água e Jesus tem poder para enviar o Espírito Santo. Que Jesus tem um poder muito superior ao poder de João.
E a atitude aqui dele de um escravo. A questão de desatar as sandálias de alguém seria a função de um escravo. E João está dizendo: eu não sou digno nem de ser escravo. Ao longo do Novo Testamento, aparece com frequência uma palavra que a maioria das Bíblias traduzem como servo. Mas essa palavra, mais literalmente, seria escravo. E fala várias vezes que o cristão é escravo de Jesus. Então, nós precisamos da mesma atitude de João aqui. Nós não somos dignos de nada diante do Senhor, nem de servir como escravo diante do Senhor. É um privilégio que Ele dá para nós, de fazer parte da família dele, até de participar como escravo. Já é um privilégio muito grande que Ele oferece para cada um de nós quando nós nos convertemos a Cristo. Ok, Becca, uma pausa antes da sua próxima pergunta, porque eu quero fazer uma leitura agora do versículo 29 ao 34. E depois eu volto para você com mais perguntas. 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Confissões importantes aqui por parte de João, e ele não está escondendo nada do que é importante sobre o próprio Jesus. Então vamos ver as perguntas aqui. Pergunta número 6, Becca: quando João viu Jesus, como ele descreveu o Senhor? Quando ele viu Jesus, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente. Aqui, essa ideia de cordeiro, sabemos que é uma ideia rica no plano de fundo que tem do Antigo Testamento. 1 Coríntios cita, Paulo cita como cordeiro pascal, que aquele cordeiro que foi oferecido, o sangue posto ao redor das portas das casas dos israelitas lá no Egito, para evitar a morte, para ter a libertação da escravidão e da morte. E agora o que nós encontramos em Jesus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo sangue de Jesus, nós temos o mesmo benefício: libertação da escravidão no pecado, libertação da morte, por causa do sacrifício do Cordeiro. Então, é uma maneira de identificar Jesus que já de cara fala sobre a missão de Jesus, que veio para ser o sacrifício feito pelos nossos pecados. Mas uma coisa eu queria mencionar aqui, que ele também fala que Jesus existia antes dele. No versículo 30, este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Lá no versículo 15, da semana passada, que ele falou a mesma coisa. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Então, ele faz um joguinho de palavras aqui. Ele veio depois, mas existia antes, porque ele é antes, ele é superior. Então, justamente reforçando a ideia da eternidade de Jesus. Então, ele é o Cordeiro de Deus, veio com a missão de sacrifício pelos pecados, existe desde a eternidade, existia antes de João. João nasceu antes de Jesus nascer, mas Jesus existia antes de João. E a pergunta 7 também, Becca: a missão de João
era manifestar Jesus para quem? No versículo 31 diz que foi para Israel. Exatamente. João tinha uma missão limitada. Jesus também fez quase todo o seu trabalho em Israel, só falando para os judeus. Raramente em alguma saída do território ou de aceitar alguém que não era judeu. Os apóstolos, inicialmente, quando Jesus mandou os apóstolos a sair pregando durante seu ministério, vai só para a casa de Israel. Quando ele deu a grande comissão para eles, para sair para o mundo, ele até explicou mais em Atos capítulo 1, primeiro para a Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, e depois aos confins da terra. Que a mensagem seria uma mensagem universal, mas começou com a casa de Israel. Então, o trabalho de João Batista foi feito exclusivamente para os judeus, para o povo de Israel. Ok, Beca, muito obrigado. Agora eu vou passar para a Benita com a pergunta 8. Benita, como João Batista chegou à sua convicção de que Jesus era de fato o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus? Ele viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ok, exatamente. João, no seu evangelho aqui, não relata para nós o batismo em si de Jesus, como Mateus, Marcos e Lucas fazem. Mas a linguagem que ele usa aqui se refere ao batismo de Jesus. E assim mostrando que havia de fato acontecido isso. Agora, ele acrescenta uma informação que não encontramos nos outros, que aquele que o enviou, aquele que mandou João pregar, havia dito para ele: quando chegar esse sobre quem o Espírito Santo vai descer, vai saber que é, de fato, o Messias, que é o Filho de Deus. Então, João acrescenta informações aqui que não encontramos nos outros, mas ajuda para compreender como isso foi um sinal para João Batista e um sinal importante para ele entender de fato quem era Jesus e a importância de Jesus. Agora, antes da pergunta 9, também que é para você, Benita, eu quero fazer uma outra leitura, do versículo 35 ao fim do capítulo. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Nataniel e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Nataniel: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus viu Nataniel aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Nataniel: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Nataniel: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és
o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ok, várias coisas nesses versículos aqui no final do capítulo. Benita, pergunta número 9. No relato de João, aqui, quem foram os primeiros 4 discípulos que começaram a acompanhar Jesus? André, Simão Pedro, João e Filipe. Ok, eu concordo com sua resposta, mas vamos analisar um pouco essa resposta. Diz, a partir do versículo 35, que 2 discípulos de João começaram a seguir Jesus e dá o nome de um deles, André, irmão de Pedro, e já começa a falar sobre o que André fez, chamando Pedro seu irmão. Não fala o nome do outro. Mas o que nós compreendemos no Evangelho de João, quando fala sobre esse outro discípulo sem identificá-lo, foi a maneira que João falava de si. Ele não dava destaque para si. Ele não falava, eu estava lá com André, eu fui um dos primeiros 2 discípulos. Não. Mas compreendemos, pelo jeito que ele escreveu ao longo do livro, que ele, de fato, estava se identificando. Então, esse outro discípulo seria o próprio apóstolo João. Aí, André chamou Simão. Jesus deu o apelido de Cefas, que significa Pedro. Também falou que é filho de João. Em outros lugares fala Simão Bar-Jonas, que significa filho de Jonas. Então, João e Jonas, formas do mesmo nome. Então, Simão, filho de João, também conhecido como Cefas, também conhecido como Pedro. E no dia seguinte, Filipe começou a seguir. Então, já temos 4. André, João, Simão e Filipe. Alguém falou para mim que essa pergunta foi pegadinho, porque também fala sobre mais um, que não foi ensinado nessa lista aqui, que é Nataniel. Mas Nataniel, no caso, seria o 5º, e não um dos primeiros 4 dos discípulos aqui. Ok. Obrigado, Benita. E pergunta número 10 também para você. Qual pergunta de Nataniel, agora falando sobre o 5º a seguir Jesus, mostrou sua dificuldade em aceitar o testemunho de Filipe? E como é que Jesus tirou a dúvida de Nataniel? A pergunta foi: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Jesus tirou a dúvida falando que antes de Filipe chamar, que viu ele debaixo da figueira. Ok, muito bom. Foi uma maneira de ele mostrar a sua onipresença, ou talvez onisciência. Onipresença é a ideia de estar em todos os lugares, onisciência de poder saber de todas as coisas. Mas o ponto nisso é que Nataniel sabia que Jesus não tinha visto fisicamente com os olhos por perto. E quando Jesus começou a falar com ele desta forma, ele imediatamente faz uma grande confissão. Então, é interessante o que estamos observando aqui nas confissões feitas. João Batista já falou que é o Cordeiro de Deus, que é o Filho de Deus. Aí, quando os primeiros 2 discípulos começam a seguir, e André fala para Simão, achamos o Messias, Cristo. Agora, Nataniel acrescenta aqui esse comentário que é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então, Filho de Deus, que ele é o Messias, o Cristo, que ele é o Rei de Israel, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas essas confissões no primeiro capítulo de João. Lembrando que nós falamos quando estudamos o prólogo, a introdução do livro, que João apresenta teses que ele vai defendendo ao longo do livro.
Ele já apresentou Jesus como o Verbo, o eterno Deus, o Criador, e agora vem acrescentando outros fatos. Cordeiro, Filho de Deus, Messias, Rei de Israel, cumprindo várias profecias em vários sentidos do Antigo Testamento. Ok, muito obrigado, Benita. Agora vamos passar para os desafios adicionais. E agora essas perguntas ficaram, Josias, para você. Pergunta número 11. Identifique o plano de fundo das perguntas do versículo 21 e 25, considerando profecias do Antigo Testamento. Então, o que você achou para nos ajudar com essa pergunta? Certo, você já introduziu bastante falando do profeta que Moisés já tinha falado lá em Deuteronômio. Também falou do Elias, que viria, que no caso foi Malaquias quem disse. E também da voz que clama no deserto de Isaías. Em Lucas 13:15, também fala que o povo já estava na expectativa do Cristo. Muito bom. E essa questão de expectativa é justamente onde eu quero chegar com essa pergunta, Josias, que os judeus esperavam o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Esperavam o Cristo, o Messias. Salmo 2, verso 2, que Deus ungiu seu ungido, ele colocou seu ungido no trono. Tinha essa expectativa ao longo de muitas profecias do Antigo Testamento. Elias, a vinda de Elias para preparar o caminho, a profecia de Malaquias 4, versículo 5, profecia feita 400 anos antes, encerrando o Antigo Testamento já com essa expectativa, que o próximo capítulo, daqui a 400 anos, seria do precursor de Jesus, do Messias, preparando o seu caminho. E o profeta, como você falou, essa profecia volta para Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, onde Moisés está fazendo seus últimos discursos antes de morrer. Ele foi a figura central para os israelitas durante 40 anos. E agora vai morrer. E ele fala várias coisas em relação à terra que eles iam tomar posse, mas olhou muito para frente, para a vinda do profeta, e dizendo que quem não aceitar a palavra do profeta seria eliminado do povo. Então, dando valor para a palavra do profeta. Agora, João diz, eu não sou Cristo, não sou Elias, não sou profeta, mas ainda apontando para aquele que viria como o Cristo e como o profeta, o próprio Jesus. Ok, muito bom, Josias. Agora vamos para a pergunta 12, que mostra uma coisa interessante sobre o trabalho aqui do próprio João e talvez alguma coisa sobre os leitores do livro inicial. João traduz algumas palavras, dando sentido dos termos para seus leitores. Isso, eu vou deixar você ler esses versículos na sua resposta, Josias, os versículos 38, 41 e 42 especialmente. Isso nos leva a entender o que sobre os leitores iniciais do livro. Estava apontando diretamente para Jesus sendo o Cristo, o Rabi, no caso, o mestre, aquele título especial que as pessoas religiosas até tinham, mas Jesus vem até a proibir usar, porque só ele é mestre, Senhor. E Messias, ele também traduz como Cristo, que também significa ungido. Messias vem lá de Daniel. Agora, o 42, que fala de Cefas, que significa pedra, eu só lembro que Jesus era a pedra angular. Eu não consegui associar muito aos leitores iniciais, não. Ok, deixa eu ajudar um pouquinho. Talvez a minha pergunta não foi tão clara aqui. O que eu estou querendo observar nisso, que o ponto que eu queria frisar é o fato que João, o autor do livro, traduz palavras no seu próprio livro. Que ele traduz aqui, versículo 38, ele
traduz rabi para mestre. Rabi seria uma palavra conhecida para os judeus, mas evidentemente não necessariamente para os leitores do Evangelho. Versículo 41, Messias, uma palavra hebraica, quer dizer Cristo. E você fez bem, Josias, você fez mais uma etapa de tradução, ungido. Então, Messias, Cristo, ungido, mesma palavra, mesmo significado, em 3 idiomas diferentes, hebraico, grego e português. E o terceiro caso é só o fato que ele traduziu. Cefas seria hebraico ou aramaico, agora Pedro seria a palavra grega. O que isso nos leva a entender é que os leitores originais, evidentemente, não foram judeus. Porque se fossem judeus, ele poderia simplesmente usar essas palavras. Mateus, por exemplo, não teria necessidade de traduzir tanta palavra, porque Mateus escreveu principalmente para judeus. Ele falava muito de cumprir o Antigo Testamento, algo que Marcos não faz, João não faz. E isso também se encaixa no que nós sabemos da história do apóstolo João. Sabemos que, pelo menos nas últimas décadas da vida dele, ele estava na Ásia Menor. Quando ele escreveu o Apocalipse, estava na ilha de Patmos, que ficava perto de Éfeso. E assim, Jesus usou João para mandar cartas aos anjos das igrejas de Ásia Menor. A Ásia Menor teria alguns judeus, mas a população principal seria de pessoas de outras nações. Então, escrevendo o evangelho aqui, ele usa algumas palavras hebraicas, mas logo traduz para o grego, para ajudar os seus próprios leitores a compreender o significado. Ok, Josias, mais uma pergunta para você. Eu pedi aqui para associar uma figura bem interessante que ele usa no versículo 51 e associar isso com o episódio no Antigo Testamento para complementar esse ensinamento sobre a missão de Jesus. Em Gênesis 28, conta a história de Jacó fugindo daquela briga com o irmão, indo embora para não morrer. E nisso ele deita lá onde vai se chamar Betel, e ali ele tem um sonho. O autor João aponta esse evento para Jesus Cristo, que Jesus é essa escada, Jesus é o acesso a Deus, no caso. Ok, perfeitamente. É isso que eu acho fascinante, essa figura que ele usa. Quando diz, o primeiro contexto aqui, ele acabou de falar com Nataniel. Nataniel, você ficou impressionado porque eu vi quando você estava debaixo da figueira, mas eu vou mostrar coisas maiores. E logo em seguida, é o próprio Jesus que fala, versículo 51. Acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, se colocando, como você falou, como se fosse essa escada de Betel, da casa de Deus, que é o significado de Betel, o nome que Jacó deu para esse lugar. Ele percebeu que estava no lugar de acesso à casa de Deus. Agora vamos juntar mais algumas coisas aqui do capítulo 1 e 2. Capítulo versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu comentei quando estudamos semana passada, se não me engano, que esse verbo aqui, habitar, vem da mesma palavra usada para falar sobre um tabernáculo. Então, num sentido aqui, está dizendo que ele fez sua habitação, fez seu tabernáculo. Ou se fosse inventar um outro verbo, poderíamos dizer que Jesus tabernaculou entre nós, para tentar usar um verbo ligado ao substantivo. Mas a ideia de um tabernáculo, habitação entre seres humanos. Capítulo 2, versículo 21. Jesus fala sobre o santuário do seu corpo. Novamente, a ideia é que ele é o tabernáculo, a habitação de Deus no meio. E agora, exatamente como você falou, ele mostra aqui que ele é o nosso acesso ao céu. É como se fosse uma escada subindo
e nos dando acesso ao Pai no céu. Ideia que vai desenvolver de outras formas, por exemplo, no capítulo 14, que ele é o caminho que leva ao Pai. Ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Todas essas ideias, já no primeiro capítulo do Evangelho de João. E como nós temos aqui uma base muito sólida para construir os argumentos do resto do livro, as provas apresentadas ao longo do livro, para apoiar essa mesma conclusão de quem é Jesus Cristo, o eterno Deus, Criador, Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias, o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, a escada que dá acesso ao Pai. Só no capítulo 1. Muito obrigado para o Léo, Beca, Benita e Josias pela ajuda com as perguntas hoje. E vou mencionar somente sobre a aula da semana que vem. Nós vamos, se Deus permitir, entrar no capítulo 2 e o capítulo inteiro, 25 versículos só, onde Jesus realiza seu primeiro milagre e depois vai para Jerusalém, se apresenta em Jerusalém, e vamos ver um pouco sobre as reações das pessoas em Jerusalém nessa primeira visita do ministério de Jesus, a cidade capital dos judeus. Outras oportunidades para aprender? Aproveite o que temos no site na internet, nos podcasts diários e no YouTube, onde tem centenas de vídeos sobre diversos assuntos bíblicos. Estamos procurando acrescentar entre 4 e 6 vídeos novos por semana. Então, faça questão de visitar o canal no YouTube ou o site estudosdabiblia.net, onde também colocamos esses mesmos vídeos. Vamos continuar estudando, aprendendo, apreciando a grandeza do nosso Salvador e procurando estar na presença dele para toda a eternidade.